Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, olha, temos um tema fascinante. Vamos mergulhar no modelo editorial, bastante diferente do usual. Vamos focar numa editora específica, a Ectus, e na maneira inovadora como eles estão desenvolvendo a sexta edição de um livro técnico que é referência, o Spider Project, Metodologia e Qualidade em Gerenciamento de Projetos. Para quem não conhece, o Spider Project é, assim, um software bem conhecido, né? Especialmente pela sua força em gerir cronogramas complexos, recursos, essas coisas em projetos grandes. E para guiar a nossa conversa, nós temos aqui algumas fontes, uns excertos bem interessantes. Eles falam da filosofia da Ectus, da visão deles sobre o que é ser autor hoje em dia na era digital. Temos também o perfil do autor, o Marcus Possi, detalhes do cronograma de produção e, claro, os planos para essa nova edição do livro. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que faz este projeto ser tão original. Vamos olhar para a participação dos leitores, sabe? Como eles ajudam a definir o conteúdo. E também para a integração de inteligência artificial, que parece ser bem particular aqui. E um ponto crucial, que a gente quer mesmo destacar, é a complexidade de estudo. Os desafios, né? Para tirar uma visão tão ambiciosa do papel. Ok, então vamos lá desvendar isso. Começando pelo coração da coisa, né? A grande inovação. Essa sexta edição que está prevista para 2025, a promessa é que ela vai ser moldada pelos próprios leitores, pela comunidade que se interessa pelo assunto. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que são eles que vão definir a ordem de produção do conteúdo, vão priorizar tópicos baseados no que eles acham mais urgente, mais relevante para o mercado agora. E como é que isso vai funcionar, no dia a dia? Pelo que entendemos, vai ter um formulário online específico para isso. Quem tiver interesse pode ir lá comprar uns capítulos conforme eles ficam prontos. E, o mais interessante, votar no próximo assunto que a equipe deve desenvolver. Tudo dentro de uns prazos definidos, claro. Parece quase uma coautoria, né? Mas distribuída. O pessoal definindo a estrutura do livro junto. Mas essa dependência tão grande da votação dos leitores, será que não tem um risco? Tipo de criar um livro meio fragmentado? Ou talvez ignorar tópicos que são super importantes, mas que, sei lá, não são os mais populares naquele momento específico? Olha, essa é uma pergunta excelente e toca num ponto central, sim. É uma preocupação válida. Mas pelo que as fontes indicam, essa abordagem está, totalmente ligada à filosofia da própria editora Ectus. O modelo de negócio deles parece focar menos em criar barreiras contra a cópia, contra a pirataria, que a gente sabe que é um problema enorme para o setor, né? E focar mais na participação direta do leitor, no valor que o leitor percebe ao participar. A ideia é que o leitor, ajudando a definir, acaba recebendo um produto final que responde diretamente às suas necessidades práticas. É essa a aposta. Eles até defendem, numa das fontes, que a pirataria afeta mais a forma, a embalagem, digamos assim, mas não consegue copiar a semente original do conteúdo. A ideia, a metodologia, a experiência que está ali condensada. O que torna isso realmente disruptivo não é só a cocriação, é a inversão da cadeia, sabe? Aqui, a demanda os leitores definem ativamente a oferta, a produção dos capítulos, quase em tempo real. Isso desafia completamente aquele modelo antigo de publica primeiro, depois torce para vender. É de fato uma subversão interessante do fluxo tradicional, onde o livro normalmente é algo fechado, né? Acabado. E olha, isso não surgiu do nada para a Ectus. As fontes mostram que eles já incentivam o diálogo com leitores, usam fóruns, debates online desde 2012. Então já existe um histórico aí de construir essa comunidade. Fica claro que o foco muda. Sai do produto estático e vai para um processo contínuo, co-criado. O valor está tanto no resultado final, quanto na interação em si. Entendi. Faz sentido. E para um modelo assim funcionar, né, que depende tanto dessa interação, dessa confiança, precisa ter uma base muito sólida, alguém que traga credibilidade, conhecimento, uma âncora mesmo. E é aí que entra o autor, o Marcus Possi. E nosso currículo dele é impressionante pelo que as fontes mostram. Engenheiro eletricista, né? Mais de 20 livros publicados na área de gerenciamento de projetos. É muita coisa. Ele é especialista certificado no Spider Project desde 2007, é tutor, parceiro oficial no Brasil. E o ponto-chave,
Foi ele quem fundou a Ectus lá em 2007, já com essa veia de desafiar o status quo, pelo visto. E a experiência dele não fica só na escrita, né? As fontes falam de trabalhos técnicos que ele apresentou em congressos aqui no Brasil e fora, abordando temas bem específicos, avançados, tipo planejamento líquido, otimização de recursos em cronogramas. Isso mostra que ele tem uma conexão forte com a academia, sim. Mas também, e talvez isso seja o mais importante aqui, com a prática real, com o dia a dia de quem trabalha com gerenciamento de projetos. Ele parece ter o pé bem firme nos desafios reais da área. Exatamente. E essa experiência toda se conecta de forma direta com o que uma das fontes discute sobre o que é ser autor hoje, nessa era digital com o IA chegando. A formação do autor, nesse sentido mais amplo que a fonte traz, que inclui a vivência de campo, a habilidade de comunicar ideias complexas, de desenvolver metodologias próprias, essa postura de inovar sempre. É isso que, em teoria, capacita ele a fazer essa ponte crucial. Identificar as necessidades reais dos profissionais, que às vezes nem eles mesmos articularam direito, e traduzir isso em conteúdo que não seja só útil e preciso, mas que seja bem estruturado, que faça sentido como um todo. Essa bagagem, como a fonte chama, é essencial nesse modelo participativo. É ela que garante, ou pelo menos deveria garantir, que a promessa da cocriação seja cumprida com qualidade, com profundidade, que vá além de uma simples votação de qual capítulo fazer agora. A credibilidade e o conhecimento profundo do autor funcionam como o curador, sabe? O validador, o guia desse processo todo. Sem essa expertise consolidada, a cocriação poderia virar Algo superficial, desorganizado. ou que não atende de verdade às necessidades de aprendizado. O risco seria, de fato, imenso. Total sentido. O autor como curador, como garantia de qualidade, fundamental. Mas mesmo com um autor experiente assim e uma comunidade que pode se engajar, a execução disso tudo na prática, nossa, parece um desafio gigantesco. É aqui que a coisa fica mesmo interessante, de analisar os detalhes, né? Vamos olhar para o cronograma que uma das fontes apresenta. O projeto começa oficialmente em 8 de setembro de 2025. Ok. O primeiro capítulo, meta de entrega, 23 de setembro, só 15 dias depois. E daí para frente a promessa é um capítulo novo a cada 15 dias. São 19 capítulos previstos, até junho de 2026. Gente, isso é um ritmo alucinante. Para produzir conteúdo técnico que precisa de rigor, pesquisa, clareza, um capítulo a cada 15 dias, isso me parece incrivelmente apertado. Quais são os riscos reais disso? Para a qualidade do material ou até para a sustentabilidade do processo? Como é que garante revisão adequada? Incorpora feedback, talvez, dos capítulos anteriores? E evita que o autor e a equipe fiquem exaustos? Essa com certeza, é uma das maiores questões aqui. O ritmo é, sim, extremamente agressivo para esse tipo de conteúdo. Os riscos são vários, né? Primeiro, comprometer a profundidade, correr para entregar e acabar ficando superficial. Depois, a gestão do controle de qualidade. Revisar bem leva tempo. Como encaixar isso? Tem também o desafio de integrar o feedback dos leitores dos capítulos anteriores de forma consistente. E, claro, um risco bem real de burnout. Para o autor, para a equipe editorial, é um sprint, mas um sprint que dura meses. É muito desgastante. E olha, a própria editora parece ter noção dessa dificuldade. Tem uma citação bem interessante numa fonte que fala disso diretamente. Sugere que eles não veem isso só como um desafio, mas como um trabalho novo, algo que exige técnica, expertise e experiência específicas para conseguir entregar no prazo e com qualidade, ao mesmo tempo. Isso mostra que eles sabem que é complicado na prática. Não é só uma ideia legal no papel. É uma máquina complexa que tem que funcionar sob pressão constante. Tem que ser muito bem montada e afinada. E essa complexidade toda parece que aumenta ainda mais quando a gente coloca outro elemento na equação, a tecnologia. Especificamente, como as fontes mencionam, a integração de LLMs, os modelos de linguagem grandes, a inteligência artificial. E, pelo jeito, não é só para ajudar a escrever mais rápido, né? Exato. Uma fonte até menciona o uso de IA para aumentar a produtividade na escrita, sim, mas sempre com aquela ressalva. Tem que manter os requisitos de qualidade. Isso é chave. Mas a proposta que parece mais ambiciosa e talvez mais inovadora em termos de tecnologia é outra. É a criação de agentes de apoio baseados em IA,
que funcionariam como tutores, personalizados para cada leitor. Isso é um salto bem grande em relação ao uso mais comum de IA para gerar texto, sabe? A função que descrevem para esses agentes é bem sofisticada. As fontes dizem que eles seriam projetados para usar conceitos de psicologia, de andragogia, que é a ciência de como adultos aprendem, para analisar o estilo de aprendizagem de cada um, interpretar as perguntas que o leitor faz, mesmo as mais confusas, entender o comportamento de estudo pela interação e, com base nisso tudo, adaptar a forma como o conteúdo é apresentado. Isso exige um domínio assim muito avançado das técnicas de LLM. Risco de implementação, né? Construir e treinar esses agentes exige não só saber muito de IA, mas também de pedagogia, e ter dados relevantes sobre como os profissionais dessa área específica aprendem melhor. Como é que garante que a IA não vai ter vieses? Como ter certeza que a adaptação que ela faz é útil de verdade e não só um truque? E como manter esses agentes atualizados, com qualidade ao longo do tempo? Isso levanta uma questão bem importante, né? Sobre achar o equilíbrio certo entre a eficiência que a automação promete e a profundidade, a nuance, a qualidade pedagógica que são essenciais para um aprendizado real, duradouro. A tecnologia é poderosa, sim, mas aplicá-la bem, ainda mais em educação, aí é que está a dificuldade de verdade. Nossa, é muita camada de complexidade. E além dessa dinâmica toda de criar conteúdo, de ter tutoria com o IA, o modelo da Ectos, como as fontes descrevem, parece ter outras características que também o diferenciam do mercado editorial digital mais comum. Falam de portabilidade do conteúdo, independência de uso. Isso sugere que não tem aquele DRM restritivo, né? Aquelas travas que limitam como e onde a gente pode usar o arquivo que comprou. Falam também de direito de propriedade mesmo para quem compra, acesso fácil para imprimir para quem ainda gosta do papel e ferramentas de busca dentro do material digital. Sim, e tudo isso reforça a visão mais ampla da editora sobre o papel dela, que uma das fontes expressa bem. Eles parecem ver a função principal não só como vender livros, mas como multiplicar o conhecimento do autor, levar ele mais longe. E, idealmente, inspirar que as pessoas apliquem esse conhecimento de formas novas. A 6ª edição do livro do Spider Project é chamada de Instrumento Dinâmico de Aprendizagem. Bem diferente da ideia de um produto estático, fechado, né? E aí a gente volta àquela ideia central do começo. A preocupação maior não parece ser controlar as cópias de forma obsessiva, mas sim em cultivar e nutrir o impulso de desenvolvimento e melhoria contínua nos profissionais que usam aquela semente original do conhecimento, que o autor e a editora estão oferecendo. Se a gente conecta isso com o cenário geral, né, do mercado editorial, da formação profissional, dá para ver uma estratégia focada na disseminação, na aplicação prática, no crescimento de um ecossistema de conhecimento em volta do conteúdo, em vez de focar só em vender unidade. É uma aposta no valor que a comunidade e a aplicação do saber podem gerar, o que é sim uma abordagem bem original no contexto tradicional. Então, resumindo tudo isso, o que a gente tem aqui parece ser uma tentativa realmente muito ambiciosa e com muitas facetas, de reinventar a publicação técnica e até a experiência de aprender com ela. Temos a cocriação, onde quem usa o livro tem voz ativa para definir o produto. Temos essa cocriação apoiada na experiência e credibilidade enormes de um autor reconhecido que atua como curador. Temos um cronograma de produção, radicalmente acelerado, quase um just-in-time para capítulos de livro. Temos o uso sofisticado de IA, não só para produzir, mas como um sistema ativo de tutoria personalizada. E tudo isso dentro de um modelo de acesso ao conhecimento que quer ser mais aberto, flexível, centrado no usuário. É uma combinação, assim, fascinante de elementos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, a originalidade da proposta é clara, né? E toca em várias tendências que a gente vê por aí. Participação da comunidade, personalização, uso de IA, modelos de negócio mais abertos. Mas, e esse é o ponto que a gente tem batido na tecla, o desafio central está justamente em conseguir orquestrar todas essas peças móveis, com maestria. Precisa gerenciar a participação democrática dos leitores de um jeito que as escolhas deles resultem em um todo coerente, útil, pedagogicamente sólido. Evitar que vire uma colcha de retalhos. Precisa manter a curadoria especializada e atenta do autor como fio condutor, garantindo a qualidade e a visão geral.
precisa implementar, manter, refinar a tecnologia de ponta dos LLMs tutores de forma eficaz, ética e que funcione de verdade do ponto de vista pedagógico. E, claro, precisa cumprir aquele cronograma inacreditável que está pairando sobre tudo. No fundo, é uma aposta muito complexa, numa sinergia entre comunidade, expertise humana e tecnologia avançada. A visão é inovadora, sem dúvida, mas a dificuldade de executar, a necessidade de um alinhamento perfeito entre tudo, é igualmente óbvia. O sucesso vai depender não só da ideia ser boa, mas da capacidade de gestão e execução no mais alto nível. É um teste de fogo para a editora. Com certeza. E para a gente terminar com uma reflexão talvez um pouco mais para o futuro. Pensando que esse modelo depende tanto da capacidade do autor de captar e traduzir as necessidades profissionais atuais e da comunidade participar ativamente, expressando essas necessidades na votação, como é que esse sistema, que se propõe ser adaptativo, participativo, ajudado por IA, como ele vai responder e evoluir se essas necessidades profissionais começarem a mudar muito, muito rápido? Imagina um cenário onde, sei lá, novas tecnologias disruptivas ou dinâmicas de mercado totalmente inesperadas mudam radicalmente o que é preciso saber em gerenciamento de projetos. Será que essa estrutura de produção quinzenal, co-criada, guiada por IA, consegue ter agilidade para acompanhar mudanças que talvez sejam até exponenciais? No próprio campo que o livro quer ensinar, fica aí a reflexão sobre a resiliência, né? A adaptabilidade a longo prazo de um modelo tão interligado e, ao mesmo tempo, tão complexo.